Se eu tivesse a oportunidade de voltar e dar um conselho ao meu passado, qual seria? E concluí que o conselho seria simplesmente este: nunca é cedo nem tarde demais para ouvir, seguir e construir sua vida sobre Jesus. Quando você acorda de manhã, coloque-o em primeiro lugar. Coloque-o em primeiro lugar quando estiver cansado, quando estiver enfrentando desafios. Coloque-o em primeiro lugar antes do seu trabalho, antes dos seus desejos, antes dos seus sonhos. Coloque-o em primeiro lugar na sua agenda e também em primeiro lugar nas suas finanças. Porque quando você faz isso, ele é capaz de realizar uma mudança repentina, radical e completa em sua vida. Ele pode transformar sua vida de uma forma fundamental, derrubando as barreiras que governam suas decisões e a direção que você segue. Isto significa que quando você estiver deprimido, ferido, quebrado ou perdido, lembre-se, Jesus veio para nos resgatar. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você seguir Jesus, encontrará cura. Se você seguir Jesus, Ele o levará à esperança. Se você seguir Jesus, Ele o levará a experimentar a alegria eterna que aguarda no horizonte. Mas muitas vezes nos deixamos consumir pelas nossas circunstâncias e nunca olhamos para cima. Eu quero compartilhar uma notícia com você. Nós vencemos. Eu sei que há muita dor e dificuldade agora, e que você pode estar enfrentando momentos difíceis, mas preciso que você entenda, no final, nós vencemos. Deus prometeu que vai consertar tudo no final. Se não estiver certo, não é o fim. Se não estiver bom, Ele ainda não terminou. Uma das lições que Jesus nos ensina é que devemos construir nossas vidas sobre Ele, para que Ele seja a nossa base segura. Infelizmente, muitas pessoas, em vez de fazer de Jesus sua base segura, substituem-no por outras coisas nesta vida. Fazemos das nossas carreiras nossa base segura, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos ou do status social. Deixa-me te dizer uma coisa: se você não fez de Jesus seu alicerce seguro, você está jogando um jogo muito perigoso. A vida pode ser difícil. Jesus nos disse, Ele prometeu que nesta vida teríamos problemas. Mas existe uma diferença impressionante quando você observa a vida de alguém que, apesar de estar passando por problemas, construiu sua vida na carreira, finanças ou relacionamentos, em comparação com alguém que construiu sua vida sobre a rocha sólida que é Cristo. Jesus nos diz em Mateus 7,25, embora a chuva venha em torrentos, as águas da enchente subam e os ventos batam contra aquela casa, ela não entrará em colapso, porque é construída sobre a rocha. A partir deste dia, decida ouvir, seguir e construir sua vida em Jesus. Não cometa o erro de ficar tão confortável e deixar de fazer de Jesus uma prioridade em sua vida. Você sabe como saber quais são suas prioridades? Em que você tem investido seu tempo? Se você não tem tempo para ficar com Jesus, se você só o busca de forma ocasional, algo está errado. Dê a Ele o melhor do seu tempo. Coloque-o em primeiro lugar em tudo o que faz. E sabe de uma coisa? Muitas das coisas que parecem estar de cabeça para baixo em sua vida começarão a se organizar mais rapidamente do que você imagina. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos ensinou a orar. Quando Ele nos ensina a pedir, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Ele está nos lembrando que a provisão vem de Deus diariamente. Assim como o maná foi dado aos israelitas no deserto. Não é um suplemento vitalício, mas uma provisão diária. Portanto, ore sobre tudo. Se você é novato em oração, comece dedicando 10 minutos todas as manhãs. Encontre um lugar isolado, onde não será interrompido. Ajoelhe-se, ore em voz alta
e revise o que aconteceu no dia anterior, agradecendo a Deus pelo que Ele fez por você. Depois entregue a Ele os seus planos do dia. Faça isso de forma sincera e ao orar sobre tudo, você verá mudanças em sua maneira de pensar. Você perceberá que Deus cuidou de você ontem e ao crer nisso, sentirá a confiança de que Ele cuidará de você hoje. Você precisa reservar um tempo para Deus. Encontre um momento no seu dia, sejam de 10, 15, 20 ou 30 minutos. O que funcionar para você? E diga, vou deixar tudo de lado, vou deixar os telefones, a família, o trabalho, todas essas coisas para trás e vou me sentar para me encontrar com o Senhor. Vou me retirar para Jesus. Abra o seu coração e peça a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador de sua vida. Em Romanos 10:19 está escrito: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E em Apocalipse 3:20 Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Para colocar Jesus em primeiro lugar, precisamos segui-lo. Seguir Jesus significa ter amizade e comunhão com Ele. E finalmente colocar nossa fé nele. Significa buscá-lo. Como diz em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 8:16 também diz: eu amo os que me amam e os que me buscam diligentemente me encontrarão. E em Isaías 55:6 nos alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hebreus 11:6 declara que Deus é o galardeador daqueles que o buscam com diligência. O que isto significa? Significa que devemos aproveitar todas as oportunidades para buscar o Senhor. Aqui está a questão: não se afaste de Jesus. Todos nós temos amigos e pessoas que em algum momento se afastaram, talvez fisicamente ou emocionalmente, mas não se afaste de Jesus. Não importa a sua idade, nunca é cedo ou tarde demais para começar a ouvir, seguir e construir sua vida sobre Jesus. Talvez você tenha algo em seu passado que lhe cause vergonha. Eu acredito que o peso do nosso passado pode ser uma das maiores barreiras para sermos eficazes no presente. E eu quero começar com esta verdade: Deus perdoou todos os seus pecados. Em Colossenses 2 lemos que Deus perdoou todos os nossos pecados, cancelando a dívida legal contra nós, pregando-a na cruz. Não importa quantas vezes você tenha caído, nosso Deus já perdoou. A verdade é que muitas vezes somos nós que não conseguimos nos perdoar. Se você quer ser verdadeiramente livre, você precisa aceitar o que não pode ser mudado. Aceite a dor da vida, as situações que você gostaria que fossem diferentes, mas que não podem ser alteradas. Às vezes fazemos algo e queremos desfazer, mas não podemos. Dizemos algo e gostaríamos de voltar para trás, mas parece tarde demais. Ou dizemos algo que deveríamos ter dito e agora parece tarde. Perdemos a oportunidade e carregamos o peso do que não fizemos. Isso é como uma corrente do arrependimento que muitas vezes nos acompanha pela vida. E essa corrente pode se tornar tão normal que não sabemos mais como nos libertar dela. Ou talvez seja a corrente da amargura e da raiva por causa do que foi feito a nós. E sentimos que alguém nos deve algo, uma explicação, uma infância perdida, um pedido de desculpas. O inimigo quer que você acredite que seu passado define quem você é e determina seu futuro. Ele quer que você acredite que você é seu erro, sua falha, seu pecado, suas promessas quebradas. Mas a Bíblia diz: agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, você escolherá acreditar nas acusações do inimigo ou na verdade da palavra de Deus? Você foi comprado, perdoado, limpo, redimido, santo e irrepreensível. Você é mais que vencedor e nada, absolutamente nada, pode separá-lo do amor de Deus. O inimigo é um acusador. Ele traz acusações e aponta para o seu passado. Ele tenta nos convencer de que estamos condenados, mas a verdade é que em Cristo não há condenação. Não importa quantos erros você tenha cometido, Jesus já pagou o preço por todos eles. O inimigo pode tentar nos fazer sentir culpados e envergonhados, mas a culpa não é o fim da história. A culpa dá lugar à vergonha e a vergonha pode nos fazer sentir inúteis. Isso pode nos fazer pensar que estamos longe de Deus, que não podemos nos aproximar dele. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Em vez disso, ela diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Muitos de nós pensamos que decepcionamos a Deus, mas eu quero que você saiba que não podemos decepcionar alguém a quem nunca apoiamos completamente. Deus nos apoia. Ele não precisa da nossa ajuda para ser perfeito, mas Ele quer nos apoiar em nossa caminhada. Talvez você esteja passando por uma vida cheia de dor, mas eu quero te dizer que ainda há razão para viver, há razão para ser livre. Nem toda dor é resultado de algo que fizemos. Deus não é um Deus de olho por olho, e graças a Deus por isso. Lembre-se, Deus é maior do que qualquer coisa que você tenha enfrentado no passado ou que enfrentará no futuro. Nosso Deus não está distante, Ele conhece sua dor, Ele está presente e Ele consertará as coisas, seja nesta vida ou na próxima vida. Ele vai remover a dor, Ele vai curar as mágoas e mudar sua vida para sempre. Em Provérbios 24:16 lemos: o justo pode cair 7 vezes, mas se levantará novamente. Isto significa que não importa quantas vezes você falhe, você pode se levantar. Não tenha medo de falhar. A falha não define o seu destino, mas sim a sua decisão de se levantar e continuar. Se você cair, se levante novamente. A vida é difícil, mas com Deus ao seu lado, você pode se levantar novamente. E quando você se levantar, será mais forte e mais preparado para a vitória que Deus tem para você. Quero que você entenda que o processo de aprendizado, como o de andar, envolve momentos de queda. Uma criança aprende a ficar de pé sem cair. Quando ela se levanta pela primeira vez, apoiando-se em um móvel, sua postura é instável. Ela balança, quase como se estivesse bêbada, e então, de repente, cai. Isso faz parte do aprendizado. Até que você aprenda a ficar de pé, você não conseguirá andar. Aprender a se levantar faz parte do processo do crescimento, de como Deus nos ensina e nos desenvolve. Muitos de nós hoje caímos ou fomos derrubados pela vida. Talvez a vida não tenha sido justa e você se sente perdido, mas estou aqui para te dizer, é hora de se levantar e voar como se tivesse nascido para isso. O contra-ataque que você experimenta não é o fim, mas uma preparação para um grande retorno. Não importa o quão difícil seja, você nunca está fora da corrida. O que parece ser uma situação desesperadora pode ser o início da sua recuperação. Deus é o autor do retorno. Ele é o Deus que pode virar a sua história. Ele pode transformar a sua sensação de derrota em vitória. A Bíblia nos mostra repetidamente que Deus não desiste de nós. Podemos desistir de nós mesmos, mas Deus não desiste de nós. Quando voltamos para Deus, descobrimos que Ele está ali, mais perto do que imaginávamos. Com Deus sempre há esperança. Ele quer escrever um novo final para a sua história. Não importa o quão sem esperança você se sinta agora. Mesmo que você não consiga ver Deus em sua situação, Ele está atrás de você, escrevendo um novo capítulo de vitória, onde o fracasso não é o fim. Você pode estar lutando com muitas coisas,
talvez com ansiedade, depressão, insegurança, solidão ou um sonho perdido. Alguns de vocês estão lutando por um ente querido para que ele encontre a liberdade em Jesus. Talvez esteja orando por uma mudança em sua família, lutando por um casamento ou tentando superar um diagnóstico. Todos nós lutamos por algo. A vida é assim até chegarmos ao céu. Às vezes ficamos cansados e desanimados. Quando parece que nada está funcionando, somos tentados a desistir. Mas Paulo escreveu a Timóteo dizendo que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Se você quer viver os planos que Deus tem para você, você precisa lutar a boa luta. Vai ser uma luta, mas você pode vencer. Paulo disse: eu lutei a boa luta, terminei a corrida. E em momentos difíceis, você pode escolher desistir ou escolher terminar a corrida. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos a colheita se não desistirmos. Sempre haverá tentação de desistir. Pode ser difícil quando você sente que os seus esforços não estão sendo reconhecidos, mas estamos fazendo o bem porque é certo, não porque alguém vai nos agradecer. A receita do sucesso de muitas pessoas é se esquivar de responsabilidades, culpar os outros, jogar a carta da vítima e raramente fazer o que disseram que fariam. E então muitos esperam que todos ao seu redor concordem com as suas escolhas e os apoiem constantemente. Você já se perguntou se essa é a história de alguém? Pessoas que tentam fazer tudo sozinhas, sem precisar de ajuda de ninguém? Eu acredito que não. Não conheço ninguém que tenha alcançado algo significativo sem enfrentar desafios inesperados. Todos nós batemos em uma parede, onde as coisas não saem como planejado. E então precisamos estar dispostos a ajustar o curso e seguir um novo plano. O que separa pessoas comuns das extraordinárias? A resposta é simples: perseverança. A verdadeira diferença é a disposição de persistir, a coragem de continuar e a motivação para nunca desistir. Então, nunca desista. Muitas vezes é fácil se cansar. Quando a vida não sai como esperamos, a tentação de desistir é forte. Se você foi derrubado por uma situação difícil, uma perda financeira, problemas de saúde ou uma crise familiar, a hora de se levantar é agora. Não desista. Você não está fora da corrida. Em Miqueias 7:8 diz: não se alegrem contra mim, meus inimigos, pois quando eu cair, eu me levantarei. O inimigo pode tentar derrubar você, mas Deus não vai permitir que a história termine dessa maneira. Ele está com você, mesmo quando a vida parece difícil. A vida não é sobre nunca cair, mas sobre não permanecer caído. A verdadeira força vem de se levantar todas as vezes. Não desista, porque você já chegou longe demais para parar agora. Você tem o poder de continuar. Lembre-se, quando você cair, se levante novamente. Muitas pessoas começam a jornada da vida com grandes planos, mas ao longo do caminho as dificuldades surgem. Todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Como diz Mike Tyson, a vida acontece e os planos mudam, mas o que importa é como reagimos a esses desafios. A maneira como enfrentamos as adversidades nos define. O que nos separa dos outros não é o golpe da vida, mas como reagimos a ele. A vida nos desafia, mas nossa resposta a esses desafios é o que define nosso destino. Não desista, não importa o que aconteça. A perseverança é a chave. Como Paulo nos ensina, não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos a recompensa. Mesmo quando parece que ninguém reconhece nossos esforços, Deus vê o nosso esforço. Não desista de fazer o bem, pois há uma recompensa no final. A vida vai desafiar você, mas a vitória está do outro lado da luta. Se você continuar mesmo quando tudo parecer perdido, Deus estará com você. Ele não vai falhar com você. Às vezes precisamos ser lembrados de que Deus está conosco,
Mesmo quando nos sentimos sozinhos e sobrecarregados, o medo vai tentar nos paralisar, mas a confiança em Deus vai nos libertar. Ele está com você em todas as suas lutas. Quando você sentir medo, lembre-se que Ele está ao seu lado. Deus é maior que qualquer problema que você enfrente. Não importa o que o mundo possa lançar contra você, Deus está no controle. Nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Deus está com você e Ele não vai te deixar. A Bíblia diz em Salmos 91:2: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, Deus em quem confio. Quando você sentir medo, olhe para Deus, confie nele e lembre-se de que Ele está com você, dando-lhe a força para seguir em frente. Você pode superar qualquer desafio. Deus te ama, Ele está contigo e vai te capacitar para vencer. O segredo é continuar. Quando você se sente desanimado e pronto para desistir, lembre-se que Deus está lá para segurar sua mão e levar-te até o final.